Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu me manifesto no sentido do indeferimento da concessão da medida cautelar. Então eu penso, senhor presidente, que nós podemos, independentemente dos chamados vazamentos do The Intercept, examinarmos a questão da parcialidade e da suspeição do juiz Sérgio Moro. Acabou o recesso do meio do ano no Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos e com a agenda cheia de assuntos importantes e polêmicos. Esse é um tema do 15 Minutos de hoje. Também falamos de reforma da Previdência. O assunto não acabou ainda. Tem coisa pela frente na Câmara, com a segunda votação, e depois ainda no Senado. Quanto tempo será que vai levar para que essa mudança represente efetivamente um fim de privilégios, como defendem os patrocinadores da reforma? E também hoje tem a estreia do Momento Tá Ok. Nós vamos analisar o impacto de uma frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro nos últimos dias. E olha que não foi tarefa fácil não escolher só uma. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. A questão de 64, não existe documentos e matou, não matou, isso é balela. É a partir de agora e pelos próximos 15 minutos. O Supremo Tribunal Federal está voltando do recesso do meio do ano e promete trazer nesse segundo semestre alguns assuntos polêmicos. Vamos lembrar que antes das férias teve aquele adiamento do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, feito pela defesa do ex-presidente Lula. E além disso, teve aí durante o recesso a decisão individual bastante polêmica do presidente do Supremo, Dias Toffoli, de suspender investigações criminais iniciadas a partir de relatórios detalhados de órgãos de controle sem autorização judicial prévia, caso de várias, por exemplo, da Lava Jato, Eu convidei aqui no 15 Minutos o Sérgio de Deus, que é editor de República, aqui da Gazeta do Povo, para a gente falar um pouco sobre este assunto, exatamente a volta do recesso do Supremo, Sérgio, que promete ser bastante agitada. Queria começar com esse assunto, o último que eu citei, a história da decisão do presidente Dias Toffoli, que deve ser colocada em pauta nesse segundo semestre, Sérgio? Oi, Márcio, prazer. Claro, nos últimos tempos a pauta do Supremo é sempre recheada de polêmicas, Esse retorno não foge à regra. Essa decisão que o presidente do STF, Dias Toffoli, tomou durante o recesso, que praticamente suspendeu, paralisou todas as ações e inquéritos baseados no compartilhamento de dados, ela causou uma polêmica porque, em princípio, ela atendeu a um recurso do senador Flávio Bolsonaro contra aquela investigação do caso Queiroz, mas ela impactou uma série de outras ações e outras investigações, Houve uma reação muito forte do Ministério Público, advogados, porque outros crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, por exemplo, investigações relacionadas ao crime organizado, todas elas ficaram suspensas, estão paralisadas, enquanto o Supremo não toma uma decisão. Claro, a decisão do Toffoli foi uma liminar, mas há uma ação que está na pauta para ser julgada, em princípio em novembro, no dia 27 de novembro ela está pautada. Só para o final do ano, a princípio. Sim, mas há, em função de toda a polêmica em torno da decisão do Toffoli, um desejo de se antecipar esse julgamento. O julgamento ele trata especificamente sobre se é possível compartilhar dados financeiros sem o aval da Justiça com o Ministério Público, Polícia Federal, a fim de investigações criminais, Bom, outros temas que vêm pela frente aí, eu citei outro aqui na abertura da nossa conversa, que é a história do pedido da defesa do ex-presidente Lula, no julgamento que começou e aí foi paralisado, E que nesse julgamento a defesa pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, responsável por condenar o ex-presidente Lula lá na primeira instância. Isso, esse julgamento ele está na segunda turma do STF, é um colegiado formado por 5 ministros, é o colegiado que julga recursos da Lava Jato e, como você bem disse, é um julgamento que já começou e está paralisado por um pedido de vista. Um julgamento bem polêmico, que trata de um pedido de soltura do ex-presidente Lula. Esse julgamento ele começou em dezembro do ano passado. 2 ministros, Carmen Lúcia e Edson Fachin, já votaram contra o pedido de habeas corpus. Restam ainda 3 ministros a se manifestar. Chegou a ser pautado esse julgamento antes do recesso, mas ele foi retirado de pauta sem maiores explicações e a expectativa é que já agora, nesse retorno do recesso, ele seja incluído na pauta e seja julgado de fato. Tem só um problema aí,
que trocou a presidência da segunda turma. Saiu o ministro Ricardo Lewandowski e assumiu a ministra Carmen Lúcia. Ela, como presidente do colegiado, ela tem a pauta nas mãos, quer dizer, é ela que define o que vai ser julgado com prioridade ou não. De todo modo, há um desejo de que se decida de uma vez, que se julgue isso, muito em função de toda essa polêmica em torno dos diálogos vazados e que foram divulgados pelo site do Intercept, que demonstrariam, segundo as denúncias, uma ação parcial do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento. Pois é. Bom, para fechar, Sérgio, tem mais 2 temas que a gente selecionou aí que também são bastante relevantes, né, que o Supremo vai discutir nesse segundo semestre que está começando agora. Sim, são dois assuntos polêmicos. Um deles trata da descriminalização de drogas para consumo pessoal. Esse é um julgamento em plenário, que também já teve início, ele está paralisado desde 2015. Houve os votos de 3 ministros aí favoráveis à descriminalização e um pedido de vista interrompeu ele também. Ele está pronto para ser retomado. Também deve entrar agora na pauta do segundo semestre. E o outro assunto igualmente importante são ações que questionam a tabela do frete para transporte de cargas, né? É um assunto sensível para os caminhoneiros. Vira e mexe, eles ameaçam entrar em greve porque são favoráveis a que se crie uma tabela, mas isso vai contra o desejo dos empregadores, né, das transportadoras, que são justamente os autores dessa ação que está no Supremo. Eles querem impedir que se estabeleça uma tabela de frete mínimo, alegando que isso infringe o livre mercado, né? Quer dizer, o próprio mercado se autorregula. Vamos acompanhar então esse segundo semestre que está só começando também lá no Judiciário. Sérgio, obrigado, até a próxima. Obrigado. A reforma da Previdência, que vai passar por uma segunda votação na Câmara nos próximos dias, aí com o fim do recesso, e depois vai para o Senado, tem como um dos principais motes dos defensores o fim dos privilégios. Mas será que isso é bem verdade quando a gente fala nos servidores públicos federais? Bom, vamos tentar entender um pouco melhor essa história, conversando aqui com o Roger Pereira, ele que é repórter da editoria de República, aqui da Gazeta do Povo, e assina reportagem sobre o assunto. Ô Roger, a reforma tem, como eu disse, um dos alvos, essa questão de diminuir privilégios dos servidores públicos federais, por exemplo, se aposentar com 100% dos vencimentos, como é hoje. Mas tem uma regra, tem uma transição em relação a esse período, né, para adaptação, e aí eu queria saber o seguinte, quanto tempo vai demorar ainda para que se igualem, em regras, servidores públicos e os da iniciativa privada? Quanto tempo e por que isso vai acontecer, hein, Roger? A gente fez um cálculo na editoria lá que 2048 vai ser esse ano, Márcio, ou seja, daqui a 29 anos. Por causa das regras de transições, eu já vou te explicar isso. Mas o que a gente chegou é que nesse ano vai ser o ano que um homem, né, trabalhador, servidor público federal, se aposentará em igualdade de condições com um homem trabalhador da iniciativa privada. Por quê? Porque o governo estabeleceu regra de transição com duas faixas de cortes ali. Primeiro, os servidores que entraram no Serviço Público Federal até 2003. Né? Esses servidores manterão, né, o direito de se aposentar com 100% dos seus vencimentos. 2003, né? Esses que entraram até 2003. A única mudança para eles vai ser a idade mínima. Hoje está em 55 anos para mulher e 60 para homem. Vai subir para 62 anos para mulher e 65 homem. Já os servidores que entraram entre 2004 no caso, e 2013, vão ter outra regra de transição. Eles também vão poder se aposentar com 100% dos seus vencimentos, mas o cálculo é diferente. Vai ser, na verdade, 80% da média dos maiores salários e não mais 100%. Mas eles também vão poder se aposentar com um rendimento acima do teto do INSS, que hoje é R$5,8 mil, que é o que o trabalhador da iniciativa privada pode receber no máximo de aposentadoria no INSS. Então, apenas quem entrou no serviço público depois de 2013 é que vai estar sujeito ao teto do INSS. Por isso a gente fez esse cálculo. 2013, 35 anos de contribuição, o homem, né, vai se aposentar em 2048 com a mesma regra. Para a gente ter uma ideia dos valores, Roger, quanto é o gasto com as aposentadorias dos servidores públicos na comparação com o teto do INSS, hein?
A gente também usou uma referência com o mês de maio deste ano. Por que maio? Porque em junho, né, foi paga a primeira parcela do 13º para os aposentados, e isso aí ia distorcer os números, né? Então, em maio, né, o último mês antes desse 13º, o governo pagou 6,94 bilhões de reais a 413 mil aposentados. Isso quer dizer que, em média, cada aposentado, funcionário público federal, recebeu R$ 16.800. O teto do INSS hoje é 5.800, então quase o triplo mais. Quase o triplo, exatamente. Esse é o gasto hoje. E sempre é bom lembrar que a gente está falando só de servidores públicos federais quando a gente fala na transição e na questão da reforma, porque estados e municípios, pelo menos por enquanto, não estão incluídos, e aí os servidores também não estão incluídos, certo? Exatamente. Naquela questão de facilitar a aprovação da reforma, o governo federal excluiu da sua proposta, pelo menos a que foi aprovada na Câmara, né, até agora, o serviço público dos estados e municípios, passando a responsabilidade para as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Isso apesar dos apelos dos governadores, né? Vários que foram a Brasília apelando para que os estados fossem incluídos, por exemplo, na reforma, né? Sem dúvida, mas então essa regra só vale para servidores públicos federais e também do Distrito Federal, que acabou sendo contemplado aí com a reforma da Previdência. E estados e municípios podem vir a entrar na reforma, dependendo do que acontecer no Senado. Isso, a reforma agora vai para votação em segundo turno na Câmara. Não há mais espaço para emendas na Câmara, né? Ela já foi aprovada em primeiro turno. Há uma articulação de governadores e prefeitos. Diz que é muito difícil se aprovar, por exemplo, em cada Câmara Municipal uma regra de previdência. Então o apelo dos prefeitos é muito forte nisso, né? Mas os estados também é muito mais seguro, né? Você dizer que está cumprindo uma regra federal, claro, do que você mesmo impor aí uma mudança no regime de previdência do seu estado. Então, há um apelo no Senado aí para que seja emendado e a reforma da Previdência passe a abranger também os funcionários estaduais e municipais. Roger, obrigado pela conversa. Até a próxima. Valeu, Márcio. Muito bom estar aqui. Não temos problema no tocante a isso aí, pô, deixa bem claro isso aí. No tocante a isso aí. Mais uma mentira, mais um fake news. Mentira! Essa questão. Não tem cabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que pode desagradar vocês, ok? A partir de hoje, a gente estreia um quadro semanal aqui no 15 Minutos. É o Momento Talkei. Pois é, nos últimos dias e nas últimas semanas, a metralhadora giratória do presidente da República, Jair Bolsonaro, parece que estava ainda mais carregada. E por isso, toda semana, nós vamos eleger aqui uma frase e analisar como ela representa um fato importante, desdobramentos que vieram depois que ela foi dita pelo presidente. Esse é o propósito aqui do Momento Talkei, que está começando hoje. Ok? E para conversar comigo, eu convidei o editor de República aqui da Gazeta, o André Gonçalves. Obrigado por estar aqui no 15 Minutos, André. Tudo bem? E aí, Márcio, que missão, hein? Pois é, não é fácil, viu? O Bolsonaro fala muito e ultimamente, nos últimos dias, ele, como você falou, ele ampliou aí a sua metralhadora. Pois é. De frases polêmicas e frases que geram sérios desdobramentos como essa, né? Isso, que a gente vai tratar agora. Exatamente. Foi até difícil, né, escolher uma só frase para começar esse nosso momento aqui no 15 Minutos, porque afinal, nos últimos dias foram muitas mesmo. A gente acabou escolhendo essa daqui. Um dia, se o Prendão AB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Importante analisar essa frase, né? Ela já foi dita há algum tempo, acho que as pessoas já digeriram e já fizeram seus próprios julgamentos morais sobre o que ele falou. Não foi uma frase fácil de ser digerida, né? Mas, enfim, acho que é importante a gente colocar o que ela desencadeou, né? Eu acho que essa questão do Bolsonaro, da tentativa de dar uma nova versão para a visão geral histórica da ditadura, isso está muito presente desde a campanha eleitoral, desde o mandato dele como deputado, né? Ele sempre é uma causa muito próxima ao que ele mais vê de necessário na política, né? A ligação dele mais estreita com os militares. E isso foi se desdobrando ao longo do tempo. Acho que ele teve uma oportunidade, jogou isso à mesa e continuou tratando do assunto. Depois dessa frase, vou citar uma outra que talvez mais recente, seja até mais dura do que aquela. Do ponto de vista político, né? Sim. Ele falou na quinta-feira depois para falar sobre mudanças que foram feitas na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Ele fez uma mudança, são 7 membros dessa comissão, ele trocou 5. Inclusive é presidente, né? Isso, ele colocou membros mais ligados a ele, ao PSL, aos militares, enfim. Aí ele disse a seguinte frase: o motivo é que mudou o presidente, agora é Jair Bolsonaro, de direita, ponto final. Quando eles botavam terrorista lá, ninguém falava nada, agora mudou o presidente. Igual mudou a questão ambiental também. O que ele está dizendo é que essa foi uma mudança clara ideológica dele, por isso ele colocou mais gente para
tentar um novo ponto de vista a respeito dessa questão de tortura no período da ditadura militar. Como eu disse, isso é muito caro a ele deve grande parte da sua trajetória política a esse discurso. A gente produziu uma matéria aqui da nossa repórter Mônica Gugliano, que é especialista, né, em temas relacionados aos militares. As Forças Armadas estão com ele nesse caso. Ele tem um respaldo, ele é bem calçado e acho que não vai parar por aí. Não é só essa mudança na comissão. Acho que vai ser um tema que vai estar sempre presente ao longo do mandato do Bolsonaro. Pois é. Bom, esse foi o nosso momento Tá Ok. Então hoje, como eu expliquei, é uma frase do presidente da República. Toda semana vai ter aqui no 15 Minutos. A gente vai eleger uma frase e analisar por que ela representa bem aquela semana, aquele momento. André, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Esse foi mais um episódio, o 25º do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. E como todo dia eu quero lembrar, para você ter muito mais informação sobre todos esses assuntos e outros, basta assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!